Olá a todos, cumprimentamos a cada um que nos acompanha através da Rede Novo Tempo ou da RCS. O nosso encontro hoje é para o terceiro estudo deste trimestre relacionado ao tema geral de gerir para o mestre os recursos que coloca à nossa disposição, que entrega na nossa mão para os administrarmos de forma responsável e criteriosa conforme a sua vontade. Hoje, o tema que vamos falar é do assunto bíblico do dízimo. O que é isso? Para que serve? Qual o propósito e qual a nossa intervenção? Mais uma vez, estamos acompanhados com Fernando Ferreira, viva, e Prazer. nós vamos começar já sem demora, para não perder tempo, a explicar um assunto que para muita gente é complicado, talvez polémico, mas o que nos interessa aqui é apresentar o que as Escrituras dizem Uhum. sobre o assunto para podermos tirar uma conclusão que esteja o mais alheia possível de pensamentos e raciocínios humanos. Se eu lhe pedir um resumo em 10 segundos, porque é que a Bíblia apresenta um conceito de dízimo? Qual seria Dízimo. a finalidade fundamental do Uhum. dízimo nas Sagradas Escrituras? Eu penso que o título do nosso estudo diz muito. O dízimo resulta de um compromisso. Aqui diz de um contrato do nosso título, mas aqui em Portugal nós usamos muito, na União Portuguesa, o compromisso. No Brasil usam também um outro termo que é o pacto. Portanto, também se refere às ofertas, é verdade. Mas o dízimo resulta desse compromisso que o crente tem com Deus, Deus com o crente, e uma palavra que usamos numa das lições anteriores é uma parceria. Uhum. Portanto, é aí que está. E depois tudo se desenvolve a partir daí, do nosso compromisso com Deus, estamos comprometidos com Ele e Deus está comprometido connosco. Eu disse que nós iríamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto, então vou já começar por ler um Uhum. texto da Bíblia para partirmos a partir daí, que é o que nos interessa, até para percebermos esse resumo que o Fernando acabou de dizer. Malaquias 3:10, que é um dos últimos, o último mesmo profeta Uhum. do Antigo Testamento, com texto registado, na ordem que nós temos a redação dos livros, Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Temos várias ideias aqui Muitas relacionadas a este ideias. assunto do dízimo. É verdade. Primeiro é trazei, depois é fazei prova. E depois diz: se eu, fazei prova, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Aliás, esta expressão, fazei prova de mim, noutras versões, por exemplo, na Bíblia para Todos, diz: ponham-me à prova. Uhum. No livro diz: experimentem. Quer dizer que aqui vemos a ideia de parceria. Realmente, Deus convida o crente a experimentar, porque Ele promete abençoar. E há pessoas que perdem tantas bênçãos porque não conseguem fazer esta experiência, não conseguem pôr Deus à prova. E isso é um assunto profundamente espiritual e que vale a pena nós refletirmos. Uhum. Abraão, para citar um exemplo da Uhum, Sagrada Escritura que gostaria que o Fernando comentasse, há um episódio da vida de Abraão, quando ele vai para uhum, resgatar o sobrinho que tinha claro. sido capturado, não é? Há ali um episódio que não é o assunto Uhum, agora, não é? Só que nessa operação de resgate, Abraão tem a oportunidade de ficar ali com um despojo claro. muito grande. Mas ele tem uma atitude muito importante e relevante neste sentido, gostaria que o Fernando Uhum. comentasse acerca disso. Claro. Ele primeiro recusou o que o rei de Sodoma lhe queria dar, que era todo o despojo, não é? E depois disse que realmente deviam dar aos soldados, àqueles que participaram, que tiveram o seu esforço físico, mas ele recusou, mas ainda deu o dízimo. E agora, a frase seguinte, que nós encontramos no versículo 15:1, é muito interessante. O que é que Deus diz a Abraão? Abraão devolve-lhe o dízimo e Deus diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E na versão, na Bíblia para Todos, diz: não temas, Abraão, eu sou o teu protetor e vais ter uma grande recompensa. Aqui vemos a ideia. Abraão era leal ao seu amigo, ele foi chamado amigo de Uhum. Deus, e Deus promete-lhe proteção, Deus promete-lhe inclusive recompensa, porque é essa a ideia, nós e Deus, Deus e nós. Se nós não percebermos isto, o dízimo pode ser uma coisa árida.
enquanto que, se percebermos, será uma coisa riquíssima, que provoca alegria, que provoca realização espiritual. Já estamos a perceber, e eu acredito que no final do estudo desta semana ainda melhor, que isto do dízimo não é tanto uma questão de acerto de contas, mas é uma questão de confiança, de lealdade e de uma resposta mútua, não é? Exatamente. Nós respondemos a Deus agradecendo e reconhecendo, e o Senhor nos protege em consequência dessa resposta que nós também lhe damos. Nós estamos a falar de Abraão, que é lá um dos primeiros grandes patriarcas, não é? Mas avançando um bocadinho na história do relato bíblico, nós, quando chegamos ao tempo de Moisés, nós percebemos novamente esta ideia. Eu vou ler apenas aqui Deuteronômio 14, 22 e 23, que diz: certamente, isto são palavras de Moisés, certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Há aqui uma bênção que é recebida mais na área do conhecimento, porque fala aqui aprender, ou seja, nós precisamos de dar o dízimo até para o nosso próprio benefício. E não estou a falar aqui de egoísmo, para benefício da nossa própria vida, é isso? Sim, sim. O que nos diz aqui o texto é que eles, ao fazerem isso, estavam a aprender a temer a Deus. Ou, como diz noutra versão, diz: assim aprenderás a respeitar sempre ao Senhor teu Deus. Quer dizer que o que está aqui na base é que o povo de Israel devia de reconhecer que Deus é que lhe deu a terra, que Deus é que os pôs na terra, não foi pelos seus esforços. E, portanto, eles respeitariam a Deus como o Senhor, o sustentador, o que os guiou, que os guardou, que os protegeu, porque há um texto também de Deuteronômio que diz que para que eles, quando entrassem na terra, não ficassem a comer, a gozar da terra e se esquecessem de Deus, porque esse é um perigo humano. Portanto, eles tinham necessidade. Isto ajudá-los-ia a respeitar a Deus, que é isto, é temer a Deus, é reverenciá-lo, porque Deus é o doador de todas as coisas. Foi Ele que lhes deu a terra prometida. Foi Ele que expulsou os povos daquela terra para que eles estivessem naquele lugar. Era uma herança que foi prometida a Abraão. E eles não deviam perder isso de vista. Fazia parte esta questão de devolver a Deus, porque lembrava-os que o proprietário, o Senhor, o protetor, é Deus. Então vamos pegar nessa ideia muito importante que já abordámos nas semanas anteriores, de Deus ser o proprietário de tudo. Porque alguém poderá perguntar, alguém menos familiarizado com aquilo que as Escrituras revelam sobre este assunto: então, se Deus é o proprietário de tudo, por que razão eu tenho que lhe devolver? Deus precisa que eu lhe devolva, ou eu é que preciso de devolver? Nós é que precisamos saber que Deus é o dono, porque nós esquecemos disso com muita facilidade. Essa é uma das dificuldades maiores do ser humano, é pensar que é o dono de todas as coisas, não é? É o dono de tudo. Já falámos disso também numa lição anterior. Nós pensamos que somos o dono da vida, até que temos um acidente e ficamos sem vida aos 30 anos, não é? Quer dizer, nós não somos donos de nada, nós vivemos e usufruímos daquilo que Deus nos dá. E o dízimo e as ofertas são um reconhecimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas. É um reconhecimento. A palavra dízimo aponta aqui para uma décima parte, não é? E é curioso, isto seria aqui um outro assunto muito interessante, referir aqui, estudar aqui o que o 10 significa na Sagrada Escritura. Mas assim de uma forma sucinta e resumido, por que razão é que Deus pede, e agora matematicamente, a décima parte daquilo, do rendimento que temos? E são as contas de Deus e são os números de Deus. Deus, na sua sabedoria, tem-se comunicado assim com o homem. Nós percebemos que, por exemplo, na Bíblia, o número 10 está associado ao tempo de prova. À prova, por exemplo, Daniel pediu para que durante 10 dias fosse provado. Mas há mais momentos na Bíblia em que o número 10 é um tempo de prova. Por exemplo, o 10 também está associado ao mínimo. Quando Abraão se encontrou com o anjo, com o Senhor, e ele disse: Senhor, se estivesse a dar 50, e 45, e 30, e 20, e depois chegou ao 10, que era o mínimo, era o mínimo. Se tivessem ali 10, Deus pouparia a cidade. Quer dizer que nós o que damos a Deus é o mínimo, mas também é um sinal de prova. É uma prova de que nós reconhecemos a Deus como Senhor de tudo quanto nos dá e de tudo quanto temos. É curioso, também nesse sentido, que nós temos na Bíblia 10 mandamentos da lei de Deus. Também é o mínimo. Também é o mínimo que Deus nos pede, neste caso de obediência, verdade. Que também é uma retribuição nossa para Deus. Neste caso não uma retribuição material, mas uma retribuição acima de tudo moral, não é? Claro. Fernando, voltando a Abraão, que já citamos, há aqui um encontro
com Melquisedeque, que mais uma vez não é o encontro que é o assunto, não é? Mas há aqui alguns termos muito interessantes que nós encontramos em Gênesis 14, 18 a 20, e que diz o seguinte, vou ler rapidamente. E Melquisedeque, rei de Salém, ou de Jerusalém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e lhe disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Na sequência do que já dissemos há pouco. Mas podia ficar por aqui, não é? E já tínhamos aqui uma enorme manifestação de bênção de Deus para com Abraão. Mas Abraão agora vai fazer a parte dele. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão não se contentou em receber a bênção de Deus. Ele quis manifestar a sua gratidão, a sua lealdade, devolvendo o dízimo. Talvez isto nos ensine, para o crente do século XXI, de um mundo muito materialista, talvez seja confuso, mas a Bíblia é muito clara quanto à importância da devolução do dízimo. Eu gosto muito deste texto por duas razões. A primeira é que a maior parte do texto fala sobre as bênçãos sobre Abraão. O sacerdote trouxe a Abraão pão, trouxe vinho, ele era sacerdote, abençoou, disse que Abraão seja, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo e possuiu todas as coisas da terra. Quer dizer, Melquisedeque deu todas as bênçãos sobre Abraão. E Abraão, em resposta, simplesmente devolveu o dízimo. Aliás, a parte uma única de Abraão coisa. É muita coisa. Quer dizer que Deus, ele podia dar o dízimo porque Deus o tinha abençoado. Ninguém pode devolver o dízimo se Deus não o abençoar primeiro. E, portanto, Abraão recebeu esta bênção. Aliás, vale a pena ler o texto, depois em casa podem relê-lo, podem vê-lo. Vejam quanto é que Melquisedeque deu a Abraão. E Abraão deu-lhe o mínimo, devolver o dízimo. É interessante, é lindo demais para nós não compreendermos. Ótima é essa ideia, que de tudo o que acontece, Deus nos dá, e de nós só retribuímos com uma pequena coisa, no fundo. E não podemos dar nada. Não podemos dar nada se Deus não nos der. Se Deus não me der a vida, eu não lhe posso devolver 5 minutos sequer, porque não tenho para devolver. Portanto, essa é uma ideia que nós temos que compreender. Nós não damos nada a Deus. Nós só podemos dar depois que Deus nos abençoa. Foi o que aconteceu com Abraão. Falámos de Abraão e agora vamos falar brevemente também, de um familiar de Abraão, que no caso é um neto, não é? Que no caso é Jacó. Nós temos essa história em Gênesis 28, que não vamos ler aqui os textos todos, mas semelhantemente àquilo que nós já vimos, Deus prometeu também abençoar Jacó, estar com ele, e depois, mais uma vez, no final da história, Jacó vai fazer a parte dele, o mesmo princípio. Versículo 22... O Senhor será o meu Deus e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É a mesma ideia que nós já vimos. É isto. Jacó estava solitário, estava fugidio, era um fugitivo, haviam anjos a subir e descer, Deus estava no topo do altar, no topo da escada, queria dizer, e depois desta visão grandiosa, ele disse ao Senhor, eu vou-te devolver o dízimo de tudo quanto me deres. Porque na verdade ele estava reconhecido por tudo quanto já percebia que Deus lhe ia dar. É esta a perspectiva. Se nós estamos a pensar que damos alguma coisa nossa, não temos nada, porque Deus não quer nada que é nosso. Nós só podemos devolver o que é dele. Nós lemos aquele texto de Malaquias 3:10 há pouco e vamos agora retomar lá para responder a uma outra pergunta. Já percebemos o propósito, a razão, a intenção do dízimo, já percebemos matematicamente a parte do dízimo, que é a décima parte. Agora, devolver o dízimo, entregá-lo onde? A Bíblia responde a essa pergunta? É uma boa questão. E o texto diz mesmo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então temos que descobrir o que é a casa do tesouro. Logicamente, para os israelitas era claro. Era no tabernáculo ou mais tarde no templo, eles deviam trazer ali os seus dízimos e as suas ofertas. Mas hoje ainda pode haver alguma dúvida. Eu recordo numa ocasião, estava a visitar uma comunidade e eu estava a falar sobre este assunto. E a senhora dizia-me, olha, eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Eu recebi, foi na altura de Natal, recebi o 13º mês e olha, eu resolvi pegar no meu dízimo e comprei azeite para oferecer à ADRA, que é uma assistência, é uma organização de assistência internacional. O que é que pensa disto? E eu tive que lhe dizer, na verdade, o que a Bíblia diz sobre o dízimo é que ele deve ser entregue na casa do tesouro, é um objetivo específico. Se nós quisermos oferecer azeite, ou oferecer o que seja para a ADRA, para os pobres, para qualquer coisa que seja, isso é outro assunto. Agora, o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, deve ser entregue no lugar da adoração.
Uhum. Ou seja, no tempo dos israelitas, estou-me a referir ao tempo do Antigo Testamento, não Claro, é? claro, Nós temos ali dois lugares de adoração. Primeiro no deserto, onde eles claro, construíram um templo, um claro. santuário, não Pois, é? E depois havia um templo físico, já de pedra, pois conforme nós claro. temos hoje. Assim sendo, o equivalente a isso hoje são as igrejas onde nós prestamos o nosso culto. Exatamente. O lugar, e porque há pessoas que pensam que podem entregar o dízimo para qualquer apoio de qualquer ministério, que não seja o ministério instituído, digamos, a igreja organizada. Uhum. Mas o texto de Deuteronômio é muito interessante. Há um texto que diz: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. Não fareis conforme tudo o que hoje fizemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Quer dizer, o que ele estava a dizer aqui é que eles deviam levar o seu dízimo, as suas ofertas ao templo, não podia cada um fazer o que lhe apetecesse, ou que pensasse. O que diz aqui é isto: não poderemos fazer o que se fez aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Há uma orientação clara de Deus, devia ser entregue na casa do tesouro. Logicamente que a pergunta, onde é a casa do tesouro na atualidade, é muito interessante nós percebermos isso, como Igreja Adventista. Nós temos uma organização mundial. E houve um estudo muito sério em 1878, por uma comissão de teólogos, de pessoas responsáveis, que eles foram estudar a Bíblia, como é que deviam orientar. E chegaram à conclusão que realmente devia ser entregue para quê? Vamos falar adiante. Para o apoio do ministério. Isso foi consagrado desde a primeira hora no culto israelita, mas antes já, porque o Melquisedeque não era israelita, Uhum. nem pertencia aí, né? Portanto, mesmo antes dos levitas e das leis orientadas por Moisés, ou dadas por Moisés, o dízimo existia e devia ser sempre para um ministério de adoração. Uhum. Muitas ideias interessantes que disse aí, e eu estava aqui a pensar para mim próprio: o dízimo não é uma criação humana, Deus o determinou. Deus determinou também a percentagem que deveria Claro, incidir para essa devolução. Tem toda a lógica ser também o próprio Deus a definir o lugar onde se entrega o dízimo também. exatamente, Portanto, ou seja, não fica ao nosso critério claro, nada quanto a esta questão do dízimo. A Escritura é clara onde ele deve ser entregue claro. porque Deus o determinou, assim Claro. é que é. É muito interessante. Então, no culto israelita, quem recebia os dízimos eram os levitas. Mas os levitas também dizimavam. Quer dizer que eles mesmos também tinham que estar gratos a Deus por aquilo que recebiam. E era realmente esta a forma como funcionava o dízimo no antigo Israel. Ok, então nós entregamos, de acordo com a Escritura, nós entregamos aquilo que é, eu vou chamar assim, vou usar um termo que nós temos hoje, não é? Que é a obra organizada, que é a igreja Uma organizada. estrutura organizada. Exatamente, que esta expressão não está nas Escrituras, mas o conceito está lá, Claro, claramente, claro, como é claro, evidente, claro. não é? Nós entregamos, para quê? Para que é que este valor, este rendimento vai ser usado? Será que nós podemos ir à Escritura buscar a resposta a esta pergunta? Será que o uso que se fazia lá no antigamente nos ajuda a perceber qual deve ser o uso que devemos fazer hoje? Uhum. Claro que encontramos, e temos que procurar encontrar na Bíblia essa resposta. Em Levítico 27:30 é dito claramente: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Não são dos homens, são do Senhor. E depois acrescenta: santas são ao Senhor. E o versículo, e em Números diz-nos mais: eis que aos filhos de Levi não tenho dado todos os dízimos em Israel. No meio dos filhos de Israel, os levitas não tinham qualquer herança, não tinham herança como as outras tribos tiveram. Eram aquilo que nós chamaríamos hoje os obreiros, os Os pastores. obreiros, eles deveriam ser sustentados pelo povo de Israel, porque eles dedicavam-se ao ministério. E eles, para se dedicarem ao ministério, não deviam estar preocupados com questões materiais que os absorvessem noutras profissões, noutras coisas. Eles tinham as suas ocupações, como é lógico, mas eles eram mantidos pelo serviço do templo, para viverem do templo, para viverem do que é sagrado. É muito curioso isso que está a dizer, porque, mais uma vez, não foram os levitas ou a tribo de Levi que se escolheu a si própria para esta função. Deus os determinou. É verdade. Ou seja, até neste aspecto, Uhum. nós não estamos a ver aqui
arbitrariedade humana ou critério humano, mas Deus a orientar a forma como se deve organizar a sua igreja, vamos chamar assim, e como ela deve ser mantida também. Claro. Ou seja, a proposta que temos é aplicar hoje o mesmo princípio que vem lá de nem há séculos, milénios atrás, desde já. A primeira coisa que podia acontecer à Igreja, a pior coisa que podia acontecer à Igreja, se tivesse que viver de outras formas, era depender de quem a sustivesse. Suponhamos que estávamos num Estado que apoiava a Igreja, como aconteceu muitas vezes. Se a Igreja dependesse do Estado, estava subserviente ao Estado. E a Igreja não pode estar dependente de subsídios. A Igreja tem de estar dependente de homens e de mulheres de fé. Portanto, qualquer subsídio de Estado não é qualquer forma de fazer negócio para manter a Igreja, não é isso que é. O que está previsto é que seja um gesto de amor, um gesto de entrega e de fé para que a sua Igreja se sustente. Esse é o segredo do dízimo. Não vai depender dos homens, não vai depender do Estado, Nós não precisamos de subsídios do Estado para sobreviver, nós precisamos dos corações agradecidos dos crentes. Da fidelidade dos membros. E da fidelidade dos membros. Nesse sentido, em Atos 20, versículo 35, Paulo citou as palavras de Jesus e disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, é melhor dar do que receber. Como é que isto se encaixa e enquadra na questão do dízimo? Eu até sublinharia a primeira palavra, ou a segunda, que é bem-aventurado, é feliz. Quer dizer, numa linguagem mais corrente. Mais feliz coisa é dar do que receber. Quer dizer que tem que haver felicidade quando nós compreendemos o princípio do dízimo, não, tem que ser com muita alegria. Quando a pessoa chega à igreja e traz o seu dízimo, uma pessoa que ganhou até eventualmente mais aquele mês, Senhor, este mês o meu dízimo é maior porque tu me abençoastes mais. Isso é um motivo de grande alegria. Portanto, dizimar ajuda-nos a manter uma relação de confiança com Deus, a aprofundar essa relação de confiança. É uma forma de exercitar a fé. É um ato de fé mesmo. Portanto, nós não podemos pedir a um ateu que dizime. E ele nem pode, se calhar, perceber isso, porque não percebe. Também, uma ocasião, Jesus disse que é dado o Espírito Santo aos crentes, mas o mundo não o conhece nem o pode receber. E, na verdade, o mundo não pode perceber esta lição profunda, a lição espiritual do dízimo, porque não tem essa relação com Deus. É preciso ter essa relação com Deus. É muito interessante isso, porque nos remete àquilo que foi a introdução que o Fernando falou, que fala da parceria. É a não é? parceria. Da relação, da aliança, que era o assunto da semana anterior também, não é? Claro. Portanto, não se trata aqui de algo de canal único, não é? É algo que flui de Deus para nós, e nós devolvemos, entregamos aquilo que é colocado na nossa mão. Essa é mesmo a ordem. Às vezes há teorias e há credos que pensam que é o contrário. Nós, quanto mais dermos a Deus, mais recebemos. Há pessoas que são estimuladas a dar para receber muito, mas não é isto. Nós temos que receber muito para depois devolver. Há aqui um pormenor nesta parte que eu gostaria, que é aquele texto que encontramos em 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Senhor ama o que dá com alegria. O momento da entrega, o momento do culto, onde as pessoas entregam o seu dízimo e a sua oferta, tem que ser um momento de alegria. Se não é melhor não dar nada. A irmã White diz isso. Se não darmos com alegria, não dê nada, porque nós não estamos a resolver problema nenhum. Deus não precisa que nós demos. Deus precisa que nós tenhamos essa atitude de alegria, de reconhecimento, e eu acho que esse momento de adoração devia ser muito importante e às vezes não é bem percebido. Mas é um momento de louvor, de adoração, de gratidão para com Deus porque Ele nos abençoou. Devemos dar com alegria. Então deixe-me fazer-lhe uma pergunta, ainda para fundamentar e desenvolver melhor essa ideia. Então, se eu vou à Casa do Tesouro entregar o meu dízimo com tristeza e com lamento porque vou perder 10% do que tenho, isso não tem rigorosamente nada a ver com o princípio do dízimo. Não, porque Deus não precisa do dízimo, Ele precisa dos nossos corações. Quer dizer, o dízimo é uma manifestação de gratidão, é isso que Deus quer, é que nós percebamos, porque nós, para sabermos quanto é o dízimo, temos que fazer a conta ao que ganhamos. Quer dizer, se eu não souber quantas bênçãos recebi, nem sei quanto é que é de dizimar. Eu para dizimar, tenho que ver tudo quanto Deus me deu. Deus deu-me isto. E às vezes nós ficamos surpreendidos, porque às vezes ganhamos mais do que pensamos. Às vezes temos mais benefícios do que pensamos. E, portanto, isso obriga-nos a um exercício de reflexão, de ponderação, para que possamos ser agradecidos, porque Deus abençoou-nos tanto.
cada semana, cada dia, e nós temos que ser reconhecidos por O isso. Fernando usou aí uma expressão que diz: eu para perceber como vou dizimar, eu tenho que saber quanto ganho, quanto Deus me dá, no Pois fundo, claro, não é? pois. Então a minha pergunta agora é a seguinte: então como é que eu vou separar o dízimo? Eu tenho o meu rendimento, eu gasto em todas as minhas necessidades, em coisas que se calhar não são as necessidades, e depois lá aquele valor que sobrar, aquele restinho, então eu vou lá separar o dízimo. É isso que a Bíblia propõe, ou propõe uma coisa diferente de colocar o dízimo à frente de todas as coisas? Aí nós teremos a questão da base de cálculo. Quer dizer, sobre o que é que eu vou calcular o dízimo? Há um texto, há mais que um, mas há um texto que é de Provérbios que é muito interessante, que ele diz: honra ao Senhor, cá está a ideia de honra. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O que é as primícias? Exatamente. Eu tenho este mesmo texto numa outra versão que diz: honra ao Senhor com os teus ganhos, a primeira parte dos teus rendimentos, e encherá, e ele encherá a transbordar os teus celeiros. Uhum. É um texto encantador e diz-nos que é a primeira parte dos meus rendimentos. Quer dizer que eu, quando tenho o meu rendimento, a primeira coisa que eu devo fazer é devolver a Deus reconhecido porque Ele me deu aquele rendimento. Então devolvemos o dízimo e as ofertas. Para a semana falaremos também na questão das ofertas. Mas a primeira parte, quer dizer que se eu sou um assalariado, eu tenho o meu vencimento e eu deveria devolver da primeira parte dos meus rendimentos. Quer dizer, do ganho bruto. Não é eu fazer, vou tirar a gasolina, vou tirar isto, vou tirar aquilo, depois é que dízimo. Não. O meu reconhecimento para com Deus é da plenitude de quanto Ele me deu. E então a primeira parte dos meus rendimentos são consagrados a Deus. Se é uma empresa, bom, aí é diferente. É os lucros. É diferente? Não é diferente. É a mesma coisa, só que segue um processo diferente. O cálculo é que vai ser Claro, diferente. porque a pessoa que recebe aquilo é um valor que está claro. Uma empresa deve ver os seus custos de produção e depois sabe os seus lucros. Depois deve dizimar do seu lucro. E depois terá as suas ofertas, para a semana falaremos disso, terá as suas despesas próprias, de manutenção, etc. Mas esta prova, Jesus disse isto em todas as ocasiões: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A ideia aqui é ter esta parceria com Deus, mas sobretudo pôr o nosso parceiro divino em primeiro lugar. É aí que está o segredo do dízimo. E a bênção vai ser imensa. A bênção vai ser imensa. É preciso experimentar. O texto que nós lemos, experimentem e depois vejam. Há um versículo que eu sei que o Fernando aprecia bastante, que está em Mateus, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Claro. E o versículo começa por dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Portanto, é o mesmo princípio que estamos aqui a ver. Em tudo. Às vezes parece que estamos a falar em dinheiro. Nós estamos a falar na vida cristã. E esse princípio é em tudo. Na minha vida eu devo pôr Deus em primeiro lugar. Jesus disse uma vez: se tiverem o pai, a mãe, o filho, além de mim, não funciona. Temos que pôr Deus em primeiro lugar. Muito interessante. Voltando agora ao Antigo Testamento, tem aqui uma outra história que gostaria que o Fernando falasse um pouco, que foi quando o grande, o enorme profeta Elias chegou junto à casa de uma senhora que estava em extrema dificuldade. E é muito importante agora gastar aqui alguns minutos nesta história. Porquê? Porque neste mundo, infelizmente, aliás o próprio Jesus disse: os pobres sempre os três convosco. Portanto, a pobreza não vai ser eliminada até Jesus voltar, a Bíblia diz isso. E às vezes alguém poderá pensar: mas eu já tenho tão pouco, eu já vivo com tanta dificuldade, eu já vivo com tantos problemas, ainda assim Deus me pede que lhe devolva os 10%. Elias chegou à casa de uma senhora que estava a ponto de terminar a vida dela e a vida do filho devido à extrema carência em que eles estavam. Mas o comportamento da senhora, não é, comprovou o que nós dissemos há pouco sobre o princípio bíblico do dízimo. Exatamente. Este é um episódio encantador, porque Deus é que mandou mandou Elias para Sarepa. E podia tê-lo mandado falar com o rei ou com o governador da cidade, que era o que tinha mais possibilidades de o apoiar, mas não, mandou ter como uma viúva. Porquê é que Deus mandou ter como uma viúva? Uma pessoa que, como dizia, ia cozer a última farinha e com o último azeite para morrer, porque não tinha mais nada para comer.
Já agora contextualizamos, estamos a falar de um período de seca De e de seca, fome de na fome, terra. Ou de seja, crise. o que agrava ainda mais a situação Claro, da claro. senhora. Uma pessoa com o pensamento atual dizia assim, é injusto, é uma exploração e pedir aquilo a uma viúva. E visto pela perspectiva humana, nós não podemos criticar, é uma exploração. Só que aqui havia uma dimensão diferente. E então, Elias foi ter com aquela senhora, pediu-lhe para ela fazer um pão, e ela disse, olha, eu vou fazer, é o último que tenho, e o que Elias diz é sintomático. Diz lá no versículo 13, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém faz isto, primeiro, para mim, um bolo pequeno e traz-me cá fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Isto é interessantíssimo, porque na verdade... Alguém dirá, Elias estava a ser egoísta, queria primeiro para ele, pode mas não parecer é o mesmo, caso não aqui. é o caso. Aliás, ilustra o princípio que estávamos a falar. Isso mesmo. Primeiro, aquela viúva que ia morrer devia dar a Deus, por meio do seu profeta. E o resultado, podemos ler no capítulo 17, versículo 16, e a farinha não acabou. Quer dizer que aquela viúva não passou mal. Isto deve emocionar-nos. Quem não percebeu ainda isto tem que ler este episódio e tem que perceber como Deus nos pode abençoar quando nós o pomos em primeiro lugar. Quando nós não pomos, Deus não nos castiga, só que não nos pode abençoar. Pois é. Porque nós não estamos a confiar em Ele, nós estamos a exercer a fé na nossa relação com Ele. Portanto, isto é de uma profundidade espiritual que está para além, como há bocadinho dizias, de questões económicas, de questões financeiras, não tem nada a ver com isso. Tem que ver com uma relação com Deus. E é interessante que o versículo que o Fernando leu, que depois como conclui a história, que a farinha não acabou na casa daquela senhora, podemos acrescentar ainda mais para valorizar a atitude da senhora, que o resto da terra continua com seca, continua com carência, continua com dificuldade, mas a casa daquela senhora não teve dificuldade nenhuma, porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Bom, acho que isto já explica perfeitamente bem esta história. Vou ler aqui um versículo e vou pedir ao Fernando que o comente também, que está em 1 Coríntios 4, logo a partir do versículo 1, que diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Há uma responsabilidade na administração, vou repetir a palavra, fiel dos dízimos também. Sim. Agora estavas a falar e eu estava aqui a pensar num cântico que nós costumamos entoar muitas vezes: Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel e se nós quisermos viver à imagem de Deus, temos que ser fiéis. É a questão da parceria, tem que haver fidelidade na parceria. Na verdade, se nós somos filhos de Deus, Ele pede-nos que nós sejamos fiéis. E o que significa ser fiéis? Primeiro, como já dissemos, resumindo, é a quantia que devemos devolver, deve ser o 10º. Foi Deus que instituiu, como dissemos, o 10º dos nossos rendimentos, os primeiros deve ser oferecido, devolvido a Deus. Depois deve ser levado à casa do tesouro, é a segunda condição. Portanto, levado ao lugar que o Senhor instituiu, porque Ele instituiu, para que esse recurso fosse entregue. A partir dali, os ministros do Evangelho em todo o mundo vão ser sustentados. Isso é muito interessante, porque a Igreja tem outro tipo de organização. A Igreja Adventista tem uma instituição mundial. Não é congregacional. Não é congregacional. Às vezes aí pode acontecer que há congregações que têm um grande dízimo e o ministro pode viver na abundância, e outra que são igrejas muito pequenas podem viver na dificuldade. Aqui não. Nós, levando à casa do tesouro, a igreja que está pequenina, lá numa província do interior, tem os mesmos recursos que tem o que está numa grande cidade ou numa metrópole. Portanto, Deus é muito correto, muito justo, muito fiel. E espera que nós também o sejamos, não é? Portanto, estes primeiros pontos, e depois oferecer a primeira parte dos nossos dízimos, é assim que honramos a Deus. Estes 3 pontos que mencionamos têm que ver com cada um de nós. E depois a administração desses recursos. É a responsabilidade da instituição, portanto, daqueles que têm que administrar. E Deus vai pedir contas a todos, quer sejamos contribuintes, quer sejamos os administradores. E com fidelidade, tal como Ele é fiel. Há um ponto que talvez possamos destacar aqui, até para esclarecimento de alguma confusão que possa haver, que é o quê? Alguém poderia, porventura, pensar, ou pode mesmo pensar,
Bom, mas eu não tenho confiança que o dízimo seja bem administrado, então eu vou reter. Uhum. A Bíblia não abre espaço para este tipo de atendimento. Não é responsabilidade de quem oferece o uso do dízimo. Isso não tem a ver com o doador, vou usar esta palavra, tem a ver com quem faz a administração a seguir. Porque eu não quero, agora é quase um testemunho pessoal, eu não quero prejudicar a minha condição de fiel a Deus, porque eventualmente eu vou entender que não está a ser bem Uhum. administrado. Claro, esse é o princípio, e é aí que, no ponto que tocaste, nós quando estamos a devolver o dízimo, estamos a devolver a Deus, não é à igreja, a nossa fidelidade é a Deus. Agora, a igreja deve fazer uma administração o mais correta possível, o mais honesta possível, porque também vai ser responsabilizada e Deus pede fidelidade, como acabávamos de dizer há instantes, não é? Eu vou ler aqui um texto apenas para nós comentarmos, já avançando para a conclusão, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é o mandato de Malaquias 3:10. É a ordem de Deus. Não é feito qualquer apelo à gratidão ou à generosidade. É uma questão de simples honestidade. Isto já eleva aqui o patamar ainda mais. Honestidade. O dízimo é do Senhor e Ele ordena-nos que lhe devolvamos aquilo que é seu. É uma questão moral, a devolução do É um dízimo. princípio, sim. É um princípio divino, porque, e como dissemos logo no início, voltamos lá, é um reconhecimento de que o Senhor é o doador, o supremo doador de tudo quanto temos. E, portanto, nós reconhecemos, como no Éden, o Éden estava à disposição de Adão, mas havia uma coisa que não estava. Essa era de Deus. E quando eles tocaram naquilo que era de Deus, foi a catástrofe para a raça humana. Portanto, se é de Deus, fosse no Éden a árvore do conhecimento, bem e do mal, seja o dízimo, são coisas, o sábado é de Deus. Nós não temos o direito de alterar. São princípios que vêm desde o Éden, não vêm com o povo de Israel. Portanto, esta ligação com Deus é de sempre. E Deus quer que nós a percebamos e aceitemos. Talvez possamos ter uma palavra para alguém que tem, até ao dia de hoje, alguma dificuldade em perceber, talvez em aceitar também. Há um versículo da Bíblia que eu penso que nos ajuda a perceber todos estes exemplos que nós demos aqui, que é aquele que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não é? Portanto, conforme nós vimos com a viúva e com os patriarcas e tudo mais, isto é uma questão de relacionamento pessoal e de experiência para com Deus. Exato. Portanto, não é algo que eu tenha que dar, vou usar uma expressão popular, não é? Não é algo que eu tenha que dar satisfações ao meu próximo. É uma relação íntima de mim para com Deus. o meu Deus. E quando diz provai e vede que o Senhor é bom, as promessas de Deus são infalíveis. Eu posso ter a garantia, agora é a pergunta, eu posso ter a garantia de que Deus vai olhar por mim se eu lhe for fiel nesta questão? Eu respondia com o texto com que começamos: provai e vede, experimentai. Portanto, essa é o desafio, é Deus que faz esse desafio. Experimentem e depois vejam. Nós temos este conceito, agora mesmo já em conclusão, nós temos este conceito de pertencer à família de Deus, que foi o assunto da primeira lição. Claro. O dízimo também contribui para eu fazer parte da família de Deus. Não apenas na minha relação para com Deus, mas também fazer parte da família de Deus, porque eu faço parte de uma comunidade que se revê neste princípio moral, que, repito, não é tanto uma questão de acertar contas, porque se for a acertar contas, então eu devo tudo, não é? Claro. Quer dizer, Não temos nada para pagar. nada, eu devo tudo sempre. Mas fazer parte da família de Deus, de uma comunidade que se revê nisto e que funciona também em função deste princípio. Vou deixar o Fernando com a conclusão deste assunto. Claro que sim, claro que nós temos essa visão, somos uma comunidade e numa família toda a gente tem que contribuir para o bem da família. Uma pessoa que não contribua está a prejudicar a família, não é? E, na verdade, nós precisamos de perceber isto. Helena White tem uma frase muito interessante que diz: se todos os dízimos do nosso povo fluíssem para o Senhor, para o tesouro do Senhor, como deveriam ser recebidas bênçãos tais que as dádivas de ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes. Quer dizer, se nós formos mais fiéis, Deus vai nos abençoar mais e é uma cadeia de... Uma bola de neve positiva. É verdade, neste positiva, caso. porque Deus quer abençoar. Nós temos muito a aprender com aquilo que a Bíblia nos diz, mas creio que no estudo de hoje já ficou aqui bastante claro
vários conceitos, várias ideias, pensamentos e reflexões a partir da Sagrada Escritura, que é aquilo que importa, acerca da relevância que o dízimo tem na nossa relação para com o nosso Deus. Terminamos por hoje este assunto. Voltamos na próxima semana com um tema que está muito relacionado com este, que não tem a ver com a devolução do dízimo, mas das nossas ofertas voluntárias. Não perca já na próxima semana e aproveite para partilhar este estudo e todos os outros deste trimestre com os seus amigos para conhecermos melhor a Sagrada Escritura. Marcamos encontro daqui a uma semana. Até mais.